Boa noite! Estamos aqui mais uma vez nesse momento extremamente interessante, nesse encontro, na verdade, onde a gente está aqui reunindo pessoas que fazem a história de Tremedal. Em que sentido? Estão lá realizando uma série de atividades e para mim é muito interessante estar aqui. Eu sou, claro, de Vitória da Conquista, mas eu estou quase pedindo, vou aproveitar esse momento, o título de cidadão tremedalense, porque estou muito feliz, sou o professor Adão Albuquerque e eu fui convidado muito honrosamente para fazer aqui essa mediação. Na verdade, é uma conversa sobre aquilo que a gente mais sabe fazer e falar, que é educação. E por isso também eu aceitei esse honroso convite. Estamos aqui comigo na mesa o prefeito Márcio Ferraz. Boa tarde, prefeito. Boa noite, estou no boa tarde ainda. O nosso vice-prefeito, Paulo Célio, boa noite, meu querido. A secretária de Educação do nosso município, Gisele Mari. E a nossa colaboradora educacional, Andréa Leite. Já já vamos conversar com cada um deles, e eles aproveitam e fazem a sua apresentação mais detalhada. Logicamente que estamos vivendo um momento muito difícil, um momento absolutamente novo na história, não só do Brasil, como do mundo. E, logicamente, que tudo isso chega a cada lugar do planeta. Em Tremedal não ia ser diferente. A questão da educação certamente foi o primeiro espaço da nossa vida, um dos primeiros que foi profundamente alterado e que até agora a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer esse tal de retorno à normalidade. Inclusive, há quem discuta se nós voltaremos a ter essa chamada normalidade. Discute-se, inclusive, a possibilidade de um novo normal, quer dizer, diante das mudanças que estão acontecendo, o que de fato vamos poder recuperar do nosso passado imediato, ou o que de fato nós vamos agregar ao nosso futuro, e claro que falar de futuro é falar de educação. Quando eu digo que é um momento muito complicado, por várias razões. Primeiro, porque nós não estávamos preparados, ninguém estava preparado para manter uma estrutura do chamado ensino à distância, ou do ensino remoto, que é bom até falar a diferença, que são duas coisas que se parecem, mas que são distintas. Quando eu falo educação à distância, é toda uma estrutura criada, montada, gravada, pronta, que eu ofereço, que eu disponibilizo. Quando eu digo ensino remoto, é o professor estar em casa e o aluno na casa dele e, mediados através da tecnologia, realizar o trabalho pedagógico. É outra coisa completamente diferente. Traduzindo, é fazer ao vivo, e só quem sabe faz ao vivo. E todo mundo, de alguma forma, teve que aprender essa nova realidade. Se a gente já acha difícil essa mediação de aluno e professor, imagine também ter que mediar o trabalho da secretária, dos coordenadores, de todo o pessoal da coordenação pedagógica. É um processo ainda mais complexo, porque também tem que se dar remotamente. Da mesma forma, o trabalho do gestor, dos gestores, que tem que acompanhar todo esse processo também remotamente. E eu, como conheço de perto as ações que são feitas lá em Tremedal, eu sei que todo mundo que está aqui envolvido com esse processo de gestão é um pessoal que está muito presente, é um pessoal que gosta de estar lá, de ir, de ver, de avaliar. E, nesse momento, também, isso teve que ser feito remotamente. Tudo isso é novo e, logicamente, que a gente vai tentando fazer, acertar da melhor forma possível. É certo que a gente observa exemplos que a gente vê no mundo inteiro, também no Brasil, mas é certo também que cada um de nós, cada município tem a sua especificidade. Ou seja, de repente, uma solução que serve para a Vitória da Conquista não serve para Tremedal, porque a realidade é completamente diferente. E aí também está um exercício de criatividade, de perseverança, de acreditar que o importante é fazer e ir acertando e aprendendo enquanto esse trabalho está sendo feito. Então, para fazer uma rápida consideração, eu quero chamar, então, a nossa secretária de Educação, professora Gisele.
Obrigada, professor Adão. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Hoje nós vamos fazer uma retomada aí, né, das ações do governo, de Márcio, falando um pouquinho dos avanços na educação. É muito importante poder falar, professor Adão, sobre essa questão, esse novo normal, essa situação que nós estamos vivendo com a pandemia, mas eu vou deixar para poder discorrer um pouquinho mais no final sobre isso, e nós vamos aqui fazer uma retomada das ações de governo, né, desde 2013 até então. Eu quero agradecer, né, o seu convite, estar sempre conosco na educação, né, nos nossos eventos, agregando valor enfim, Tremedal gosta demais de você, acho que você já sabe. Agradecer a Andréa, que é a nossa colaboradora aqui, ela está fazendo o nosso acompanhamento pedagógico esse ano. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar em ativa, né, o que nós planejávamos, mas nós estamos dando o nosso melhor, tentando fazer o nosso melhor. Né? E aí, professor Adão, eu queria começar falando um pouquinho sobre o principal, ao meu ver, a principal grande conquista da educação de Tremedal, que refere-se ao piso salarial, né? O pagamento do piso salarial dos professores, o cumprimento do plano de carreira na sua integralidade, a questão do enquadramento, que foi uma luta, né, de toda a categoria, e desde que o gestor Márcio Ferraz assumiu a prefeitura, ele, então, decidiu e entendeu que isso era fundamental para que a educação começasse a se desenvolver da melhor maneira. E aí eu convido o gestor para poder falar um pouquinho aí sobre essa ação, e a gente vai fazendo um bate-papo aqui ao longo da live. Boa noite, meus queridos tremedalenses. Boa noite, Adão, querido Adão, Gisele, Andréia, vice-prefeito Paulo Célio. Eu estou aqui de intrujão, porque falar de educação no meio de 3 peças raras, né, vocês implantam a competência do que nós desenvolvemos lá em Tremedal, né, vocês fizeram parte disso, implantaram. Como muitos dizem, né, quando a gente comenta que a gente paga o piso nacional do professor, que fez isso ou fez aquilo, e muitos falam assim, está cumprindo apenas a sua obrigação como gestor. Mas, de fato, é minha obrigação, né? Como era também do meu antecessor, e não fazia. Né? Mas, graças a Deus, eu estou tendo condição de cumprir com a minha obrigação, mesmo fazendo aportes financeiros de recursos próprios, para a gente cumprir com as nossas obrigações da educação. Quanto à questão do enquadramento que Gisele citou aí, só enquadrava os professores que já tinham mais de 5 anos, acho que é isso, né, cumprindo 40 horas em sala de aula. E assim que nós assumimos, nós cumprimos com esse compromisso com os professores do nosso município. E depois eu vi a necessidade de fazer enquadramento de outros professores também, e mandei um projeto de lei para a Câmara, diminuindo nesse tempo, de 5 para 3 anos, o que atingiu a mais professores, o que beneficiou a outros professores também. Então, foi uma obrigação que nós fizemos, que se eu não quisesse, não teria feito, né? Teria empurrado isso para outros gestores. Mas como eu vejo a importância que é de investirmos na educação, no professor, né? Porque tudo, eu já disse isso e não me canso de repetir, todas as profissões têm que passar por vocês, professores, né? Então, vocês têm que ser valorizados. E é isso que a gente tentou fazer. Não fizemos mais por falta de condição financeira. Mas, ao longo do bate-papo, que a gente vai estar aprofundando sobre isso, eu entrei na live, vim participar da live hoje, mais para falar do que a gente viveu, do que a gente recebeu, de como mudamos, e para falar de números. Eu vou estar falando aqui do que nós recebemos em 2019, em 2020, da perca que nós tivemos, mas ao longo aí do bate-papo a gente vai estar falando mais sobre isso. Muito bem. Então, como o gestor falou, né, de suma importância a gente valorizar a categoria de professores. A base, né, é trazer uma boa remuneração, né, e, além disso, eu quero também ressaltar aqui que, desde a gestão de Márcio Ferraz, todos os professores trabalham em paz, em liberdade, sem perseguição,
cada um cumprindo com o seu papel, né, de acordo com o que é estabelecido. Mas, então, vamos lá agora começar a falar um pouquinho sobre a estrutura, né, da nossa Secretaria de Educação. Eu acho que também uma mudança muito importante que nós fizemos foi a mudança da estrutura pedagógica da Secretaria de Educação. Então, logo que assumimos a gestão da educação, nós definimos ali coordenações específicas para cada área, para cada segmento de ensino. Então, hoje, a Secretaria de Educação ela conta com coordenações para cada segmento. Então, nós temos educação infantil, educação fundamental 1, educação do campo e também temos a educação fundamental 2. Então, são coordenadores específicos que trabalham com os demais coordenadores escolares. Além disso, nós também tivemos aí um grande ganho para a educação, né, que foi a contratação de uma psicóloga exclusiva para poder fazer os atendimentos da educação. A gente sabe das necessidades, né, tanto das famílias quanto dos próprios alunos. Então, foi uma grande conquista fazer essa contratação. Então, desde então, nós contamos com a psicóloga exclusiva na educação. E, além de uma psicóloga exclusiva, nós também contamos com uma nutricionista exclusiva, né, na educação, onde ela faz todo o processo, né, de acordo com o PNAE, ela faz toda a parte da lei, baseando o cardápio da merenda escolar da maneira mais correta possível. E aí, a gente, ano após ano, estamos aí tentando buscar melhorias, né, não só nas estruturas das escolas, não só na contratação de pessoas que sejam importantes para agregar a estrutura da secretaria, mas também para poder garantir, né, um pedagógico de qualidade. Então, nós, desde então, estamos aí trabalhando com uma estrutura pedagógica muito bem amarrada, né, nada é feito aleatoriamente, são anos e anos aí a gente tentando buscar o melhor caminho para a educação. As nossas jornadas pedagógicas é um exemplo disso. Quando nós chegamos, nós fizemos questão de ouvir os professores e perguntar, né, o que precisava ser melhorado na jornada, o que eles entendiam que seria positivo. Então, toda jornada pedagógica nós fazemos como é que eu posso? Uma avaliação, isso me falhou aqui. Nós fazemos uma avaliação para poder saber, né, o que eles acharam, o que poderia ser melhorado, né, o que a gente mantém. Então, assim, sempre ouvindo, né, a categoria, sempre ouvindo aqueles que são de extrema importância para a educação do município de Tremedal. E aí, dentre essas audições aí de professores, nós tivemos a solicitação de formações em loco, são as formações continuadas em loco. Então, nós temos, professor Adão, a jornada pedagógica, desde então, né, nós realizamos anualmente a jornada pedagógica, que é um momento que você já teve, né, a oportunidade de participar, onde nós traçamos o plano do ano, né, nós buscamos um tema, e desse tema a gente vai trabalhar durante todo o ano. E nós fazemos as oficinas, que são as formações para os professores. Mas aí a gente não para, né, mas só na jornada pedagógica. Os professores entenderam e nos solicitaram, né, que a gente continuasse, então, com mais formações. Então, nós montamos um calendário e fazemos essas formações nas unidades escolares. Então, nós já fizemos formações em todas as unidades escolares. Lagoa Preta, São Felipe, Furado da Cancela, né, as escolas do campo, de Tremedal, da sede. Então, nós buscamos, né, o melhor, sempre ouvindo o que o professor tem a dizer, porque cada escola é uma educação só, é do município de Tremedal, mas cada escola tem a sua realidade, né? Professor, eu queria só comentar uma coisa importante, que é o seguinte: como eu comecei dizendo, né, desse momento que a gente está vivendo agora, Márcio e Paulo, mas é uma construção, na verdade, o processo, não é? Então, quando você diz assim, por exemplo, é uma coisa nova para a gente, mas é uma nova baseado na estrutura que nós temos. A gente não foi pego absolutamente de surpresa. A surpresa veio para todo mundo, para o mundo inteiro, não é? Mas entender como lidar com essa mudança, com essa diversidade, é uma coisa que, por exemplo, ações como essa, de formação continuada, nos deixam muito confortáveis, não é? Para que você possa fazer aí essas adaptações. E uma outra coisa importante que você falou, e que eu sei que é assim, que eu fico muito feliz, é essa transparência, não é? No sentido de que os professores têm ampla comunicação com a secretária, com os gestores, ou seja, essa comunicação é que dá a segurança para que, por exemplo, tudo aquilo que é feito, na verdade, às vezes, claro que dá um pouco de trabalho e chateia a gente, mas é para melhorar,
é para mudar, é para construir, não é? E o embate de ideias, eles acontecem justamente por isso. Ainda mais como o Márcio disse, né, no meio de professores. De professor, não. A gente, cada um de nós é um mundo, é complicado, como todo mundo é. Mas professor trabalha com a educação, né? O professor tem essa coisa de projetar, de ver, de tal. Então, são muitas ideias juntas e é natural que aconteçam, eventualmente, as diferenças de ideias do Emácio. Mas até para que isso aconteça de uma forma correta, tem-se uma linha de trabalho que você tem implementado desde que você começou, né, o seu primeiro mandato. Não é uma coisa de ontem. A gente não fez um projeto para a pandemia, é um projeto que já existe, construído há 2 mandatos e que a gente, logicamente, quer que tenha consecução, que tenha, não é, continuidade. Exatamente. Antes de passar aqui, eu vou passar para a Andréa poder falar um pouquinho sobre essa questão das nossas mudanças pedagógicas, dos nossos avanços. Eu acho muito importante dizer, professor Adão, que é o que você falou. A educação, ela não se faz de um ano para o outro. Né? É uma construção ao longo de vários anos. Então, nós estamos aí, desde 2013, traçando as nossas metas, tentando acertar. Né? Aquilo que a gente erra, a gente vai lá, tenta novamente, para ver se a gente consegue ter um sucesso. Mas é assim, é um processo. Então, essa pandemia chegou trazendo um monte de surpresa para... Né, muitos gestores, tanto o gestor de prefeituras quanto gestores de educação. Mas eu queria dizer aqui que uma outra grande conquista nossa foi o cumprimento dos dias letivos. Desde então, né, quando eu cheguei em Tremedal para assumir a gestão da Secretaria de Educação, eu sempre via a questão dos dias letivos, né, como uma dificuldade muito grande de se cumprir esses 200 dias. Né? Mas por quê? Então, isso me inquietava. Não, a gente tem que cumprir, o mínimo são 200, a gente pode fazer 250, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, assim, ao longo dos anos, a equipe foi tentando traçar estratégias para que a gente alcançasse, então, esses 200 dias letivos. Óbvio que não é fácil. A gente tem situações, fenômenos naturais, por exemplo. Teve um ano que a gente teve muita chuva no município e isso inviabilizou o início. Totalmente, estradas, acessos. E a gente sempre faz o planejamento de um ano letivo, não naquele ano letivo. Né? A gente começa a pensar numa jornada pedagógica, a gente começa a montar um calendário letivo no ano anterior, no mês de setembro, a gente já está começando ali a esquentar a cabeça para poder organizar. Então, foi um desafio muito grande e que eu acho que, assim, eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu fui, às vezes, um pouco criticada por algumas pessoas, porque, assim, trata-se de um costume. Né? Não precisa cumprir os 200 dias letivos. Para quê? Fecha logo, encerra logo. E aí eu sempre insistente e pensando firme naquele propósito que eu tinha. Porque, assim, além de ser um direito que a gente precisa garantir, eu entendo que, quando você tem uma constância naquilo que você faz, quando você caminha dia após dia, você sempre vai ter um sucesso lá na frente. Não se trata dos dias letivos, né? Não se trata do número de dia letivo. Se trata da gente oferecer uma continuidade na educação, garantindo o direito do aluno. Então, o ano passado, a gente teve a alegria de cumprir esses 200 dias letivos, né? E de conseguir corrigir o calendário escolar, porque até então, como terminávamos muito tarde, às vezes não conseguíamos começar no prazo que a gente deveria, né? E teríamos que garantir os 45 dias de férias que os professores lá, de acordo com o plano de carreira, que o prefeito Márcio Ferraz faz questão de cumprir, né? Que está lá, para que tudo ficasse sobre a lei. Então, este ano de 2020 foi o ano que a gente tinha para ter um calendário perfeito, digamos assim, mas, enfim, nem tudo que a gente planeja dá certo. O coronavírus veio aí para poder dizer, olha, ei, não é assim que funciona, não, vamos, calma aí. Mas, enfim, eu acho que foi uma grande conquista para a gente, né, para os alunos tremedalenses e para a educação de Tremedal. Queria que a Andréa falasse um pouquinho aí também. Márcio quer falar. Ele falou que iria ser, né, só uma visita. Como é um bate-papo, a gente pode estar interferindo, né? Quando a gente assumiu em 2013, né, para a gente até com uma tristeza tremenda e, por outro lado, um desafio, que a gente tinha que sair da situação que nós recebemos. Né? Recebemos Tremedal como o pior IDEB do Brasil. E eu não esqueço, né, quando a gente iniciou, o secretário foi o professor João Maia, depois a gente
teve uma mudança para a professora Jerúsia, e, como Gisele falou, e a gente estava tentando acertar, né? E isso em parceria com os professores, com o sindicato, ouvindo-os e tentando fazer da melhor forma possível. Aí eu não me esqueço que, quando a gente assumiu, eu fiz uma visita em loco nas escolas da zona rural. Eu até falei isso na última live. Todas as escolas não tinham banheiro, era privada, e aí a gente teve que fazer uma reforma geral nas escolas, construímos banheiros, tal. Melhoramos, né, a logística para os professores, colocamos em prática o plano de carreira, valorizando o professor. Melhoramos em vários aspectos. Aí passamos o primeiro ano, fomos para a segunda jornada pedagógica, 2014. Aí eu fui meio bravo para lá, porque quando eu fui olhar o índice, a gente estava no mesmo índice que a gente tinha recebido. Eu falei, poxa, eu cumpri com o meu papel. Eu reformei escolas, melhorei o translado, melhorei as estradas, melhorei o salário do professor, valorizei o profissional, não só o professor, como todos os servidores efetivos da educação também. E nosso índice ficou do mesmo jeito, aí já não dependia mais de mim, dependia do professor. Aí eu cobrei isso na jornada pedagógica, dei um puxão de orelha. Alguns professores vieram, poxa, você não deveria ter falado assim com a gente, mas essa cobrança valeu a pena. A gente saiu dessa situação, como o André vai estar falando sobre isso, aí, sobre o avanço no índice, né, o crescimento, mas para isso eu precisei dar esse puxão de orelha, porque o crescimento não parte só do gestor, não só do professor também, né? E a gente conseguiu avançar. A gente vai estar falando sobre isso e vocês vão ver. Passa aí para a Andréia. Antes de a Andréia falar, e eu estou cortando a Andréia está querendo falar e ninguém está deixando a Andréia falar. Mas, assim, eu entendo, professor Adão, e a todos aí que estão nos assistindo, que esse processo é o que eu estou falando. A gente não consegue mudar a educação de um ano para o outro. Então, caminhava-se com um tipo de passo, com uma velocidade de passo. E quando a gente chega, que a gente tem um sentido de mudança, a gente busca, né, estratégias para que aquilo ali avance. Então, ao longo do processo, né, a gente vai adequando, as pessoas vão se ajustando. Então, assim, por exemplo, os dias letivos, eu vou voltar aqui para falar, era uma dificuldade muito grande, né? Mas por quê? Na verdade, já era algo que vinha acontecendo há muitos anos, e isso era da cultura. Então, por exemplo, falecia alguém de uma localidade que era uma pessoa conhecida, mas aí fechava-se as aulas de todo o município. Não, gente, espera aí, nós precisamos avaliar isso, porque existem culturas que são positivas e que devem ser valorizadas, mas certo tipo de cultura precisa ser modificada. A gente não pode deixar isso continuar acontecendo. Quem é que está sendo prejudicado por isso, né? Enfim, então, assim, hoje eu sei que a questão do cumprimento dos dias letivos não compete somente a mim, não compete somente ao professor, ao gestor Márcio, mas também a todo o corpo docente das escolas, os professores, os coordenadores, os diretores, que estão ali também, seguindo, né, todos os caminhos que nós desenhamos para que aquilo ali acontecesse, né? E nós temos um problema maior ainda, que é feito o orçamento, né, é elaborado o orçamento no final do ano, o orçamento do ano subsequente, é elaborado e aprovado na Câmara e tal, mas todos os anos esse orçamento vem com 2 milhões, 3 milhões a menos. Então, quando a gente faz o planejamento para o ano, a gente faz em cima do orçamento. Só que você passa o primeiro semestre, você vê a queda na receita, e aí, como é que você vai cumprir o que você planejou? Então, essa é uma dificuldade muito grande, porque a secretária vem me cobrando para cumprir o que ela planejou. E aí, que mais que eu vou fazer para cumprir? Mas eu vou estar falando sobre orçamento aí. Teve um ano que eu comecei a chorar, eu falei, começa no dia que está marcado no calendário, então eu não vou ficar mais. Aqui, a prova. Porque eu entendo o lado ali financeiro, a gente tem que entender isso também, mas a gente busca, né, o possível e o impossível para que aquilo ali se concretize. E, assim, minha luta não tem sido em vão. A gente, né, cada ano, se você for olhar, a gente tem conseguido aí. Mas eu queria que a Andréia falasse um pouquinho aí sobre a questão da nossa parte pedagógica, dos nossos avanços, né, em números, já que os números, eles de fato mostram, né, a realidade. A gente está falando, mas tem números, então cada um vai poder buscar esses números aí. Ok, boa noite a todos. Eu queria retomar uma questão que você falou aí, desde quando você assumiu a secretaria e começamos a
a pensar, né, em possibilidades. E você desmembrou o ensino, né, fundamental, então infantil, fundamental 1 e fundamental 2. E isso foi de extrema importância, ter uma pessoa específica para cuidar de cada segmento, né, de cada parte. E uma coisa interessante foi, depois da jornada pedagógica que mudou, né, que foi nessa estrutura, então, na primeira quinzena de aula, os professores eles fazem um teste diagnóstico em toda a rede. Então, isso aí nos dá elementos, né? Então, todo o teste tem lá as habilidades que o aluno precisa saber, né? Então, a gente, partindo disso, é feito planejamento. Então, você parte de algum lugar para você, né, colocar metas e tal, para saber onde quer chegar. Então, todas essas questões que você colocou aí de melhoria, de acertos e erros e tal, nós chegamos efetivamente num resultado bem melhor de IDEB, né? Nós, em 2017, que é o Índice de Educação, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a meta para todos os municípios é 6 até 2022. Então, a gente está correndo atrás disso, porque o IDEB é medido pelo fluxo e pelo desempenho. Então, a gente tem que corrigir o fluxo dos alunos, aumentar o índice de aprovação, ao mesmo tempo, tem que ter uma proficiência em matemática e português, que é a prova do SAEB. A gente tem que ter esse equilíbrio aí para a gente ter um resultado melhor do IDEB. Mas, em Tremedal, nós temos, no Fundamental 1, nós tínhamos, lá em 2011, o resultado era 3,7, e agora nós temos 4,7. 3,7, 4,7. Então, a gente teve um acréscimo aí, né, bem grande. E a meta para 2019, que a gente já soube aí que vai sair entre os dias 15 e 16, o resultado do IDEB, a projeção do Fundamental 1 é 4,8. Mas a gente tem uma grande expectativa aí de melhoria. Principalmente porque ainda é extraoficial, mas as escolas tiveram acesso ao índice de proficiência de língua portuguesa e matemática, e, a análise que nós fizemos, nós mudamos, além de avançarmos, ainda mudamos de nível, que isso é super positivo e que faz elevar o IDEB, né? Então, a gente está bem esperançoso com isso. Nós temos um índice e o Fundamental 2, 4,1, e a gente espera chegar em 4,4 em 2019. Então, a gente está aí num... Não, 2019, porque o resultado são anos ímpares, né? De 2 em 2 anos é que tem o IDEB. E aí a gente veio num processo de 42% de alunos em distorção, no Fundamental 1, lá em 2012, e chegamos em 2018, que nós só temos o resultado de 2018, com 23% de alunos em distorção. Explica o que é distorção para a gente. Falar, né? A distorção de série é quando o aluno é reprovado, por exemplo, no terceiro ano, ele é reprovado 2 vezes, ou no quarto mais 2. Né? É a reprovação dele várias vezes no mesmo ano. Então, o menino tem que terminar o fundamental com 14 anos, ele sai com 18, sai com 17, então ele está com distorção, idade série. Né? Então, do Fundamental 1, nós tínhamos 42, e em 2018, com 23% de alunos nessa situação. Redução de 50%, é isso? Hã? Uma redução de 50%, mais ou menos? 42 para 23, né? O ano passado, nós fizemos umas classes de correção de fluxo, né, e atendemos esses alunos, e tinha uma proposta de atendermos esse quantitativo esse ano, né, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E a gente tem que levar em consideração também que tem a zona rural, com classes multisseriadas, que, às vezes, você não consegue corrigir o fluxo. Então, esses meninos estão aí pulverizados nessas turmas
muito sérios, né? E aí eu queria só abrir um parêntese para falar sobre essa questão da multissérie, né? É uma realidade não só do município de Tremedal, né? Muitos municípios, não só da Bahia, mas de outros estados, também convivem com essa realidade, onde existem as escolas das localidades rurais ali, e ali os alunos eles são colocados, né, várias idades em uma sala só, e o professor, várias séries, e o professor ele vai traçando ali o ensino para aquele aluno, né, de acordo com sua idade, com o ano. Porém, eu vou só interromper um pouquinho, nós fizemos aí algumas nucleações, né, durante a gestão, aí, durante todo esse processo, nós fizemos algumas nucleações. Foi um desafio muito grande para mim, pessoalmente falando, inclusive eu, né, quase apanhei em algumas localidades, porque... Acho que é bom até explicar uma questão, o que é nucleação, né? A nucleação é quando a gente fecha uma escola e migra esses alunos para uma escola maior, digamos assim. Ele sai de uma escola que é multisseriada, a proposta de nucleação sempre é essa. E ele passa aí para uma escola de uma estrutura melhor, né, onde tem a sua série dividida, né, todo mundo corrigido de acordo com a idade, de acordo com a série. Então, teve uma localidade que eles relutaram muito e foram até o prefeito e falaram que não queria, e nós estávamos fechando aquela escola. Às vezes, pelo número muito pequeno de alunos, a gente não consegue manter aquela escola aberta, porque o custo é muito alto com um número muito baixo de alunos, né? E também a gente sempre avalia a questão pedagógica, nada é feito aleatoriamente. E hoje, se você for naquela mesma localidade onde os pais resistiram, onde, né, eu quase apanhei, a gente vê que eles entendem que foi super positivo esse movimento, né, a levar os seus filhos para uma escola com estrutura melhor e com séries, né, todo mundo regular, né? Então, assim, quando a gente fala sobre o resultado do IDEB, quando a gente fala sobre os números que saem, né, os números que são divulgados, todo ano que sai um resultado de IDEB, no último ano, antes de 2019, eu me lembro que a gente procurou em cada unidade escolar para saber qual era o principal problema, digamos assim, por que aquele número estava tão baixo. E ali a gente começava a traçar a estratégia. A gente está percebendo que aqui a distorção em idade de série, ou seja, o aluno ele está atrasado, né, há muitos anos naquela mesma série, ele está ali misturado com os alunos da idade de uma série, regulares, digamos assim. Então, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai criar turmas de correção de fluxo. O que são essas turmas? É pegar os alunos que estão na idade X e colocá-los em uma turma todos juntos para que a gente possa fazer com que ele, né, compreenda todo o processo. Lembrando, Gisele, só que isso é amparado, né? O artigo 24, inciso 5º, a linha B, dá essa possibilidade de avanço, né, de turmas de correção de fluxo. É importante a gente dizer sempre que todo o nosso trabalho ele está sempre amparado na lei. A gente não tudo que a gente faz, a gente tem uma preocupação de documentar, de buscar, né, a lei para que a gente faça valer, né, não só acontecer, mas valer aquilo ali para o futuro daquele aluno, né? Inclusive esses dados todos são do INEP, do QEDU, né? Então quem quiser ter acesso, né? Inclusive a série histórica, está tudo lá. E é interessante dizer isso, né? Que não são avaliações feitas pelo município. Não tem espaço nenhum para que esses dados, né, possam ser trabalhados, alterados. É uma avaliação que é feita no Brasil inteiro por uma metodologia que é específica, que eu até discordo, né, dessa avaliação igual para todo mundo, né, mas que observa essas diferenças de cada município, do avanço que tem que ser feito, né, Márcio? Eu sei que você fica, assim, às vezes, assim, ansioso, né, que você quer que a coisa aconteça, mas é como Gisele disse, mudanças da educação demoram a dar frutos, não é? E você tem a certeza que um tempo depois, que você já não estiver lá mais, né, na condição de prefeito, você vai ser muito lembrado pelo que você fez. As pessoas, olha, isso aqui começou na gestão, porque é assim que funciona, não é? Paulo também sabe disso. É um processo. Aliás, todas essas mudanças, na verdade, não só em relação à educação, mas tudo que você tem feito no município, e eu imagino que tenha sido assim ao seu pensamento, são projeções. É coisa que você muitas vezes faz, mas que necessariamente não é você que vai colher, no sentido de estar ali quando a coisa realmente acontecer. Essa é uma visão completamente diferente de gestão, não é, Márcio? Mas, infelizmente, gestão tem disso. E com a mudança de gestor, muitos querem fazer diferente e acaba, às vezes, até atrapalhando o município, o desenvolvimento, desfazendo, é isso aí. E, no meu pensamento, eu acho que a gente deve manter o que está bom,
melhorar o que está ruim, né? E lançar novos desafios, né? Célio me cobra diariamente para fazer isso, fazer aquilo. Eu discuto muito com ele sobre isso, mas o maior problema nosso na gestão é a questão financeira. Eu vou estar falando sobre isso daqui a pouquinho. É a parte mais dolorida e sofrida aí, né? Quando a gente fala sobre essa questão da lei, né, de embasar e de deixar tudo valendo de fato, fazendo o movimento acontecer e valer de fato, eu acho que uma grande conquista também na educação de Tremedal foi a atualização do regimento escolar, né? Nós tínhamos um regimento escolar defasado, né, que não condizia absolutamente com essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, nós avaliamos, a equipe pedagógica, né, da secretaria falou, não, isso aqui é uma coisa que é urgente, né? Corri atrás do prefeito, falei, vou precisar de assessoria, eu não vou conseguir fazer só, a equipe precisa de apoio, não, pode fazer. Então, nós fizemos a atualização do regimento escolar e também criamos, né, o regimento do EJA, que é a Educação dos Jovens e Adultos, que em Tremedal a gente tem um grande número, né, de alunos que fazem parte deste programa, para que aquilo ali ficasse, de fato, valendo, né, para a vida dele. A gente não pode ser irresponsável e criar uma turma ali aleatória. Então, a Andréia pode falar mais um pouquinho sobre isso também. Eu acho importante também salientar, Gisele, que você está deixando tudo muito bem estruturado e organizado, né? Então, bem atualizado toda a documentação, assim, de regimento, como você colocou, de resoluções que amparam. Eu acho que é importante falar da parceria do Conselho Municipal de Educação e da atuação, que eu acho assim muito presente. Inclusive, foi bom você ter falado, porque assim, eu quero aqui agradecer a participação massiva dos conselhos, né? Nós temos o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, são conselhos atuantes, não são conselhos de faz de conta, são conselhos que de fato trabalham, que de fato nos cobram. Estamos sempre abertos a diálogos, ainda bem, né? Nós não temos, a gente sabe que os conselhos eles são vistos com maus olhos, porque, né, vão cobrar ou vão... Não, a gente entende que o papel do conselho é avaliar o que está sendo feito pela gestão. E eu quero agradecer ao Conselho de Educação, ao Conselho do Fundeb e ao Conselho de Alimentação Escolar, que estão ali atuantes, né? São muito atuantes. Uma coisa que vocês não falaram ainda da importância de Andréia no município. Andréia, ela assim, o nosso... Para quem não conhece, a Andréia, que ajudou a desenvolver, a colocar em prática o ensino lá de Licínio de Almeida, que foi o IDEB número 1, né? Da Bahia? Da Bahia, continua ainda. Continua ainda. Exatamente. Foi você que fez parte. São frutos. Na realidade, trabalho, porque na época eu era técnica do Instituto Ayrton Senna, né? O município fez parceria e nós fizemos todo um processo de formação com gestor, com professor, um pouco do que a gente vem fazendo em Tremedal. Então, e aí vai aparecendo nos números, né? Mas assim, é longa a caminhada, muito longa. Nós precisamos de políticas públicas, né? Nós começamos até a instituir um pouco do acompanhamento bimestral, né? Alunos abaixo da média, acima, o que ia fazer com esses alunos. Trabalhamos também com as matrizes de habilidades, competências e habilidades. Focamos o ano passado exatamente na prova Brasil, né? Então, assim, a gente está bem atento a tudo que está acontecendo aí. Gisele, assim, né? O que ela... Isso é bom, então vamos fazer. Então, isso é muito, muito bom, né? Está aí esses resultados aí. Conseguimos melhorar os índices de aprovação, reduzir o abandono e reduzir a reprovação. Então, isso, né? Alfabetizar os alunos no terceiro ano. Então, os índices estão crescendo. Mas, como eu acho que já foi dito aqui, é muito trabalho, a caminhada é longa, a gente não vê em 6, 8, 10 anos. A gente, né? É um processo, né? Muito bem. Paulo Célio quer... Boa noite, Adão. Não tinha falado ainda. Boa noite, prefeito Márcio, secretário de Educação, Gisele Mari, Andréia, nossa colaboradora da nossa Educação de Tremedal, que tem feito um trabalho brilhante à frente da educação junto com Gisele. O nosso
telespectador que está nos assistindo essa live aqui hoje, né? Então, queria dar uma boa noite a todos e dizer que é muito bom fazer parte de um governo que valoriza a educação. A educação, acho que tem que ser o carro-chefe de qualquer gestor. E Márcio mostrou isso durante esses 2 mandatos dele, na valorização do profissional de educação. Então, isso, Márcio, tem feito de Tremedal, na parte de educação, a gente vê a satisfação do povo, do professor, do próprio aluno, porque a nossa educação mudou muito, Adão, nesses 8 anos, nas gestões de Márcio Ferraz. Porque ele valorizou realmente os profissionais da educação, com salário, com parceiro, a Secretaria da Educação, sempre buscando o melhor, sempre querendo dar 200 dias letivos de aula, coisa que a gente não via no passado, que era em torno de 120, 130, 140 dias. Então, isso, a comunidade, o povo de Tremedal, sabe disso. Então, a gente vê a satisfação do povo de Tremedal com relação à educação, que melhorou muito, né, nessa gestão. O IDEB, que Marcinho pegou lá embaixo e conseguiu colocar hoje num patamar até melhor que o do Estado. Então, isso tem deixado nós, tremedalenses, muito satisfeitos. Eu acho que tem que continuar valorizando a educação. Gisele é uma secretária muito competente, tem pegado aquela educação para cuidar mesmo, para melhorar, para dar resultado. E a gente tem visto esse resultado na educação. Você vê ali em Tremedal a mudança que teve, até de atitudes dos alunos, no centro educacional mesmo. Todo ano quebrava quase todos os vidros das escolas. Hoje você passa o ano todo, 1 vidro, 2 vidros, porque eu acho que isso aí é a valorização da educação, para o aluno perceber que as coisas estão melhorando, que as pessoas que estão ali estão cuidando para eles. Então, isso aí, até nessa parte de vandalismo, acaba, porque está sabendo que são profissionais, são professores, são a direção, o prefeito, está tentando levar o melhor para os alunos. Então, isso tem deixado o povo de Tremedal muito satisfeito. Eu sei que nós temos muitos desafios ainda para fazer, porque é o que você falou, ninguém faz uma boa educação de 4, 8 anos, é um processo, e esse processo tenho certeza que vai continuar, porque o que nós queremos é que a nossa educação do nosso município melhora cada vez mais, e com pessoas competentes, nos lugares certos, valorizando o professor, valorizando os profissionais da educação. Todos vão querer dar o melhor de si para que nós tenhamos uma educação de qualidade, uma educação que deixa os pais, os alunos satisfeitos, porque eu acho, eu tenho certeza, que valorizando a educação, o município melhora, a qualidade de vida do povo melhora. Então, parabéns, Gisele, parabéns, Márcio Ferraz, pela gestão da educação de Tremedal. Oi, Gisele. Eita, unido. E aí, professor, quem fala? É só para complementar aqui uma coisa que Célio colocou, que eu acho que é importante. A gente fala muito em qualidade da educação, né? E a gente tem um foco muito na equidade. É você dar condições, as mesmas condições, né, para a escola da zona rural, para a escola da sede, para que cada um cresça. Então, com coordenador pedagógico, com diretor, com a estrutura, com material, igual. Então, a gente não quer uma escola que se sobressaia no município, quer que todas as escolas, né, tem o mesmo caminho. Isso. Assim, a gente entende que a educação é a base, né? Quando você tem uma educação de qualidade, eu entendo que todo o arredor ali daquela localidade, ela muda, né? Ela melhora. Até na própria questão de saúde, na questão de desenvolvimento social, enfim. Educação é o caminho, né? A gente não tem o que discutir, não há o que se discutir em relação a isso. Então, quando a gente propõe isso, a educação como base, como prioridade, quando se há uma valorização da categoria, quando se busca melhorar não só a questão salarial, mas também todo o espaço físico onde aquele aluno, né, ele estuda. Então, as reformas que são feitas a cada 2 anos e que, infelizmente, né, às vezes a gente sabe que os alunos acabam deteriorando, enfim, são muitas questões
peculiares, né? Quando a gente oferece uma qualidade de merenda, né? Porque hoje a nossa merenda, contando com a agricultura familiar, é uma merenda excelente. Nós temos uma nutricionista que é extremamente competente e compromissada, né? A gente faz questão até de averiguar o que chega no estoque de merenda. Então, assim, esses dias eu tive uma briga aí, o pessoal me chama de seu Lunga, mas é porque, assim, tem horas que né? Minha equipe aí, minha equipe que me chama de seu Lunga. Assim, eu não, se está licitado tal produto, se o produto ele tem que vir assim, se a marca é assim, por que está me mandando outro? É porque é para a prefeitura? É porque como é que é? Então, um dia desses aí, nós brigamos aí, eu meio que briguei com o fornecedor por causa disso. Eu fiz devolver, eu falei, não, devolve. Você vai me trazer o que nós licitamos. Então, assim, são pequenas atitudes, são pequenas ações que vão ali agregando, e é o que a gente fala, é um passo de cada vez e não se faz de um ano para o outro. Eu me lembro que logo quando eu cheguei, eu vou citar o Centro Educacional, porque é uma escola, né, grande de Tremedal e que tem uma visibilidade também maior, e, enfim, todas as ações foram realizadas em todas as escolas de reformas, de melhorias, mas eu me lembro que o Centro Educacional, quando eu cheguei, tinha aquela sala com a telha de Eternite de tarde, em uma jornada pedagógica, um calor, que eu falei assim, não tem condição, né? O aluno ele não vai conseguir aprender nesse desconforto, nesse calor. E, enfim, foi aí que a gente fez a proposta, né, de forrar a sala. Vamos fazer uma sala teste, vamos forrar para ver se vai dar certo, se ameniza o calor, e de fato melhorou. E aí, no ano seguinte, nós começamos a forrar as outras salas, e a escola investiu em ar-condicionados. Então, assim, tudo pensando também no conforto do aluno, né? O Centro Educacional, é importante dizer, professor Adão, que mesmo agora nós estamos aí paralisados as aulas, né? Desde o dia 17 de março. Mas a gente não parou de trabalhar. Foi construída uma sala na creche Dona Lica. O Centro Educacional recebeu, nós estamos fazendo, Célio, a troca do mobiliário escolar do Centro Educacional, porque a gestão anterior fez uma compra, essa compra foi uma compra de um material que não era adequado para a idade do aluno, então eles sentavam nas cadeiras e ficavam todos, né, porque eles são alunos já de uma idade que não é compatível com aquele mobiliário, então nós estamos fazendo uma troca gradual, aos poucos, porque, infelizmente, mobiliário escolar de qualidade é caro, a gente não consegue investir, comprar para isso. Meu sonho era poder trocar de todos, né? Tanto que o ano passado nós fizemos uma reforma em todo o mobiliário de Lagoa Preta, porque de fato estava precisando. No momento nós não iríamos conseguir comprar todo aquele material, então, juntamente com a Eri Orlando, né, a cobrança de DAE, a gente acabou sentando e encontrando um caminho para que melhorasse. Então nós reformamos o mobiliário. Então nós temos aí, durante esse período de pandemia, né, recebemos novos mobiliários para a creche, na sala nova da creche, nós precisamos construir, o número de matrículas cresceu, a gente não estava mais conseguindo, né, atender a todos. E, assim, nós estamos trabalhando, né? O Exupério Silva, o prefeito, autorizou a construção de mais uma sala para que a gente pudesse também atender a demanda de matrículas desses alunos. Então, assim, é um processo... mais uma sala em São Felipe, na Escola de São Felipe. Então, assim, a gente ficaria aqui muito tempo falando de várias coisas que nós estamos buscando, ano após ano, investindo, e, enfim. Mas não faz mais que obrigação. A gente, de fato, estamos fazendo o que, de fato, todos entendem como obrigação, mas superando muitas dificuldades, né? Tanto financeiras quanto estruturais. E tudo isso aí, o sucesso da educação é um conjunto, né? Tremedal é uma cidade que tem professores muito competentes. Nós temos escolas, professor Adão, que é uma estrutura muito compatível com a escola particular. Eu falo isso porque eu sou professora, né, de formação, dei aula durante muitos anos em escolas particulares de Conquista, e eu posso dizer com propriedade sobre isso. Então, assim, temos um corpo docente muito competente, né? Gestão muito competente. Então, assim, todo esse conjunto da valorização lá do professor, da melhoria da qualidade da estrutura da escola, da preocupação pedagógica com o corpo docente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, assim, a gente tem muita coisa para melhorar. Óbvio que nós temos muita coisa para melhorar. Os desafios são inúmeros aí. Veja esse, por exemplo, esse agora. Quem podia contar com isso, né? Dessa forma.
Então, a gente está aí, todo dia é um desafio novo, é uma surpresa, e a gente está ali, é o aperto financeiro, porque o prefeito vai poder falar melhor ali sobre essa questão do que recebe, do que a gente gasta, enfim, do que a prefeitura entra, né, com sua contrapartida, com recurso próprio, mas a gente não pode desistir. Eu entendo assim, educação é uma constante, e a gente tem que sempre lutar pensando no futuro de Tremedal. Esses alunos é o futuro de Tremedal. Um desses alunos pode ser o futuro gestor, o futuro secretário de educação, entendeu? Ô, Gisele, eu só queria dizer, eu acho que seria bom você retomar falando do que nós estamos fazendo hoje. Então, assim, desde o início do ano, com atividades para os alunos, né? Então, vou falar logo aqui, porque depois o gestor vai falar de números e o negócio vai ficar... Sabe, né, o quê? E o referencial curricular, por favor. Eu vou deixar o referencial curricular para você, né, que é uma luta gigante, mas... Sim. Antes, assim, que é o seguinte, que Célio falou uma coisa que me chamou muita atenção, que quando a comunidade percebe, não é, que está sendo feito um investimento, que tem esse cuidado, que as coisas não estão jogadas, as próprias pessoas começam a se apropriar desses espaços. Não é? Então, quando eu vejo que uma escola ela é reformada, que ela é refeita, ou que ela é ampliada, e que eu sinto que isso é para mim, não é? Isso também é educação. É assim que a gente educa as pessoas, é assim que a gente educa os cidadãos. Você, desde criança, entender que aquilo que você usa, que é chamado público, ele tem dono. E somos nós, os proprietários, né, que estamos ali usando. Mas que quem vai usar no futuro é que vai ter que herdar isso. O que eu vou deixar desse espaço? Isso também é educação, isso faz toda a diferença. Então, de repente, se o aluno ele vandaliza um espaço, é porque ele percebe que aquilo ali não tem dono, ninguém se apropria, ninguém reforma, ninguém conserta, o prefeito não se importa, então não é de ninguém, eu posso destruir. A partir do momento que o próprio aluno percebe que ele precisa conservar aquele espaço, ele entendeu que aquele espaço é dele. Isso é uma coisa que é uma mudança de mentalidade e que a gente percebe somente quando você tem uma ideia de construção e de educação que é inovadora, senão a coisa não acontece. A relação aos professores, porque ele falou que da qualidade dos professores, eu sempre fico muito grato pelos convites que eu recebo de ir lá fazer, né, conversas e tal. E toda vez que o pessoal me chama, que eu vejo assim, Gisele, intima, né? Fala assim, Adão, dia tal, você está aqui. Eu digo, ai meu Deus do céu. Eu já fico preocupado. Por quê? Porque é um nível completamente diferente de professores. E quanto mais vezes você vai ao município, mais a cobrança é maior. Eu sempre fico assim imaginando o que eles estão pensando que eu ainda vou ter para poder falar e para poder discutir. E é uma participação e uma colaboração tão grande, e é um afeto tão grande que a gente recebe, que eu fico muito feliz cada vez que eu volto lá. E a questão da qualidade, desse apego, desse respeito que as pessoas têm, não é? Com os colegas, com os professores, é que faz também toda a diferença, né, Gisele? Exatamente. Para a gente, enquanto gestão, quando vai montar uma jornada pedagógica, é um desafio tremendo, porque você não pensa assim, olha, eu vou montar uma jornada pedagógica para cumprir um protocolo de jornada pedagógica. Não. A gente pensa em montar uma jornada pedagógica preocupado com o pedagógico, preocupado com a estrutura, como vamos receber, como vamos servir a alimentação, como vai ser a dinâmica de oficinas. Então, você tem um desafio muito grande. E, inclusive, quem vem para poder fazer a jornada acontecer. Porque não sou eu que vou lá palestrar e falar, né? A gente tem que trazer sempre muita novidade. Eu sempre tenho a preocupação, e você sabe disso, que eu fico lá nos áudios, eu crio grupos de jornada pedagógica. Olha, cuidado, olha, precisa falar isso, precisa ser de acordo com a realidade do nosso município, porque Tremedal é diferente de outras cidades. Então, assim, a nossa equipe sempre está muito preocupada com isso, é atender o que de fato acontece. Falando aqui do que a Andréa falou sobre 2020, o que, né, a gente começou falando, o desafio que está sendo 2020 para todo mundo e para Tremedal não é diferente, né? Nós estamos aí, de repente, do nada, a gente precisou... vamos parar. É amanhã que vai parar. E agora? O que a gente vai fazer? A extensão territorial de Tremedal é gigantesca. Eu tenho alunos que eles não têm acesso à internet, eles não têm nenhuma ferramenta, né? Não tem um celular ali com acesso. O celular que tem é um rural, né? Que é só para fazer as ligações. Então, inicialmente, a gente ficou naquela incerteza, sem saber o que fazer. Então, a gente bolou uma estratégia, né? A equipe toda, a gente fez uma reunião online, né? Utilizando, chamei todo mundo, vamos embora. Mas eu não sei nesse programa, eu também não sei. Vamos lá, a gente aprendeu e nós fizemos as reuniões para poder traçar as estratégias. E aí eu quero agradecer aqui, né? Nesse primeiro momento, a toda a equipe de coordenação pedagógica das escolas que esquentou a cabeça para poder
encontrar, né, um caminho para a gente chegar lá. Então, no primeiro momento, nós fizemos atividades todas ligadas nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, atividades mais de cunho socioemocional, né, sem muitas cobranças, até porque a gente não sabia onde a gente estava pisando. Quanto tempo? Quanto tempo, na verdade, esse tempo ia durar, né, Gisele? Exatamente. Então, nós fizemos um primeiro momento, e ali, aquele primeiro momento, foram 2 meses, né, mais ou menos, 2 meses e um pouquinho. Foi quando a gente falou, epa, peraí, vamos aqui reunir de novo e vamos pensar, né, o tempo é maior do que o que a coisa é gente mais esperava. complexa do que a gente imaginava. Exatamente. Então, nós tornamos nos reunir com os coordenadores, né, das escolas, a equipe técnica da Secretaria de Educação, para tentar encontrar uma maneira, né? Como é que a gente vai atender? Olha, inclusive, nós fizemos uma sondagem de quantos alunos estavam sendo atingidos. Em cada escola, eu pedi que a coordenação, juntamente com a direção, me dissesse, olha, eu tenho aqui 280 alunos. Quantos desses 280 estão receberam a nossa atividade? Para a gente poder entender que tinha gente que estava sem esse contato, desassistido. Então, foi quando, né, em reunião, a gente decidiu que iríamos usar as ferramentas das redes sociais, iríamos continuar utilizando a internet, mas nós iríamos juntar, né, os professores, junto com os coordenadores, os blocos de atividade de revisão, língua portuguesa, matemática, pegando os livros didáticos dos alunos, criando, né, a gente fez, cada escola organizou, colocou num saquinho bonitinho, todo mundo higienizando o material, para que fosse entregue junto com o kit de merenda escolar, que foi outro desafio que nós tivemos aí, que eu não falei ainda, né? Mas é tanto desafio, é tanta coisa, mas enfim. E aí a gente fez, na entrega do kit, entregamos o kit de atividades. Esses alunos, eles foram realizando essas atividades com acompanhamento, né, dos professores. Os professores, eles iam atendendo os alunos através do WhatsApp, às vezes por ligação, né, telefônica, tirando as dúvidas, e o processo está acontecendo. Aí, se você me perguntar assim, sim, Gisele, mas me diga, e aí? É 100%? Né? Qual é o efeito disso? Né? Eu não tenho como mensurar o efeito disso, né? Mas, nesse momento, nós estamos preocupados em dizer ao aluno, estamos aqui. Você não está aí sozinho, não está abandonado. A educação, esse é um pensamento que eu tenho, que assim, a educação ela tem que acontecer da maneira que a gente conseguir fazer acontecer. Mesmo que seja o mínimo possível, mas a gente vai estar ali plantando um pouquinho daquele mínimo que a gente estabelecer. Então, a nossa equipe tem trabalhado arduamente, tanto dos coordenadores escolares quanto os professores, porque nós estamos aí com essas atividades remotas, que é um desafio muito grande, e estamos também construindo o referencial curricular do município de Tremedal, né? Onde ali são lives incansáveis, são estudos incansáveis, os professores estão ali dando conta de atividades online, dos alunos que estão com dúvida, de fazer o referencial curricular, parte dos nossos contratados estão também trabalhando nas barreiras sanitárias, ou seja, dando apoio à saúde. Então, assim, nós estamos aí num caminho, né, tortuoso, mas eu tenho certeza que nada é em vão, né? Quando se fala de educação, quando se fala de melhoria, nada é em vão. A gente não pode desistir, né? Tudo é uma novidade, tudo traz um medo, traz, às vezes, um cansaço extremo, porque o tal do home office não existe. Não, a Gisele estava aqui falando e eu estava pensando o seguinte, porque eu também, claro, né, continuo dando aula, né? Que coisa cansativa. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora, né? Para poder preparar, realizar e avaliar. E outra coisa curiosa, que eu até comentei na outra vez que nós nos encontramos, Márcio, e Célio também, é que a gente hoje, por incrível que pareça, está tendo um contato mais específico com cada aluno do que a gente tinha antes, né? Que coisa curiosa, né? Então, de repente, assim, eu tenho uma sala com 30 alunos, mas quando eu vou dar uma aula remota e que eu vou ter que conversar com cada um, eu tenho mais contato com cada um do que eu teria se eu tivesse com a turma toda. E, logicamente, que isso despende também mais energia da gente. E a gente vê o tempo, né, Gisele, que você tem que dedicar, mas também tem sido um retorno muito positivo. As pessoas, às vezes, ficam assim, sempre achando, né, que a gente tem que observar o lado pesado das coisas. Eu prefiro ver a coisa positiva. Eu prefiro imaginar que muita coisa boa vai ser dada desse processo e que a gente vai agregar isso às nossas aulas presenciais. O que você acha, André? E aí, Adão, eu penso assim, a gente fala muito, né? Está muito na moda se falar, e eu acho que tá certo, né? Em falar em socioemocional, né? Então, na educação integral do cidadão. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo em nós mesmos
essas habilidades socioemocionais, né? Que é tolerância ao estresse, empatia. Então, a gente está desenvolvendo. Primeiro, a gente colocava num planejamento para desenvolver no aluno, e hoje, com essa situação, a gente tem que desenvolver em nós mesmos para a gente depois, não é? Então, assim, Não, é engraçado que um dia grande. desse eu estava fazendo uma aula remota e não estava no dia bom. Sabe aquele dia que acontece um bocado de coisa e você tem que parar para poder dar aula e tal, né? Aí as pessoas às vezes falam assim, mas é na sua casa. Eu digo, gente, é do mesmo jeito, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que ter todo um processo para fazer. E aí eu estava aqui conversando e comecei a aula e tal, aí um aluno parou e falou assim, professor, eu quero fazer uma pergunta. Aí eu falei, pois não. Ele disse assim, o senhor não está bem hoje não, né? Aí foi o suficiente, sabe que você toca assim no pé? Aí eu digo, não estou não. Aí a gente parou e começou a conversar. Aí daqui a pouco a turma inteira estava prestando atenção naquilo que eu estava passando. Eu digo, gente, mas a gente não está invertendo aqui um pouquinho as coisas, não? Mas é isso que tem que ser, né, André? Essa é a diferença de você estar realmente fazendo uma educação que está em mudança e transformação o tempo todo, né, Márcio? Mas essa pandemia fez o aluno ganhar também, porque, além do professor em sala de aula, ele também tirou o professor que existe nos pais, né? Eu sabia que ele ia puxar essa brasa. A gente está tendo um tempo maior com nossos filhos e Eu ainda vou além. Também, né? Eu acho que agora todo mundo, as famílias estão compreendendo o verdadeiro papel família e escola, né? Às vezes Na verdade, Zé, desculpe, nunca foi tão percebido, tão forte. Porque lembra mais que a gente sempre, nas nossas jornadas, né, Célio? Aí Gisele falava, Adão, chama a família, puxa a família. Hoje não teve nem que precisar puxar, né? a família já está ali, inserida Está no ali processo. dentro de casa, ela tem que resolver, tem que participar. Como Paulo Célio estava falando aqui também, que mudou até essa questão de aluno quebrar mais vidros, essas coisas na escola. Isso é uma cultura também que a gente precisa, os pais, além dos professores, os pais também intensificarem isso, porque a gente não tem recurso para todos os anos estar reformando escolas, né? Mas essa cultura não vale só para a escola, não. Para os munícipes, para a população que quer uma cidade mais limpa, não é o prefeito que está na rua jogando papel, que está jogando a garrafa. Se você quer sua cidade mais limpa, você tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha, mas se todos fizermos, nós vamos ter cidade mais limpa, nós vamos ter uma educação melhor, vamos ter uma saúde melhor, se cada um fizer sua parte. Inclusive, Márcia, eu não sei se você tem dados específicos sobre isso, né? Mas o que os municípios gastam reformando, reconstruindo aquilo que já estava, é um recurso que pode ser usado para novas coisas, não é? Quer dizer, você deixa de ter dinheiro para novos investimentos porque você tem que refazer o que estava feito. Já que falou em recurso, eu vou falar logo disso. Ai, aqui. meu Deus. Para você falar assim, você está fazendo o quê? Eu fiz um breve resumo aqui, anotei só para vocês terem noção do que a gente vive na pele, né? Todos sabem que a arrecadação nossa depende da arrecadação do país, né? Se a arrecadação cair, o repasse dos municípios diminui. E sobre essas perdas da arrecadação, eu cito aqui os recursos mais importantes, que é o ICMS, né, estadual, e o FPM. Até o mês de agosto, o FPM acumula um decréscimo, né, uma queda de 7,20%. Até o mês de agosto, nós já tivemos uma perca de R$1 milhão só no FPM, para vocês terem ideia do que a gente está vivendo, né? Fundo de participação. Isso com base no ano de 2019. A gente está comparando 2019 com 2020. Lembrando que de lá para cá a gente teve aumento de salário, né? E aumento das despesas, com base em estimativas das receitas divulgadas pelo Tesouro Nacional. Nós tivemos uma queda no Fundeb de R$1.221.000, comparando 2019 com 2020. Mas só para falar aqui, no geral, a grosso modo, nós recebemos em 2019, nós tivemos uma arrecadação de 12 milhões. E agora nós tivemos uma arrecadação, até agora, de 10.700.000. É uma perda de 1.380.000 no Fundeb. Só para vocês terem ideia do sofrimento, né? Porque eu vejo pessoas aí, pré-candidatos, vereadores, pré-candidatos a prefeito, falar que vai fazer isso, que o prefeito deveria estar fazendo mais, que deveria fazer isso, comprar carros novos, reformar a escola, construir escolas, até melhorar salário, essas coisas.
Só de funcionalismo, nós temos uma despesa de 13 milhões e 400 mil reais, onde nós recebemos 10. Onde nós recebemos o ano passado 12. Tivemos uma despesa de 13. Então, só o aporte financeiro aí foi quase 2 milhões de reais do FPM. Um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outras áreas. É o que eu falei na outra live, e vou repetir aqui agora. Muitos falando assim, você está fazendo pavimentação agora, está construindo quadra ali agora, está fazendo isso, fazendo aquilo. Por que esse ano? Porque é ano eleitoral? Não. Porque esse ano nós não tivemos transporte escolar. E eu vou falar para vocês agora do transporte escolar. Nós temos aí um custo mensal, né? Tivemos em 2019, porque esse ano nós não tivemos transporte escolar. Mas era uma média mensal de 280 mil reais. E a gente recebe do PENAT 35 mil mais 29 mil do Estado. Inclusive, o PET, nós temos 3 parcelas de 127 mil, que é estadual. Até agora, nós não recebemos um centavo ainda, né? E todos os anos tem esse atraso. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que esse valor do transporte escolar, que vocês viram que só a folha de pagamento, o dinheiro da educação do Fundeb já não dá para pagar. Então, imagine o que a gente faz para reformar a escola, para pagar transporte escolar, para estar comprando novos carros para a educação, tirando todo o dinheiro do FPM. Esse dinheiro que poderia estar sendo aplicado mais na saúde, mais em infraestrutura. Então, para quem está de fora, é muito fácil falar. O difícil é estar aqui dentro e querer fazer o que vocês pregam, que vão fazer, né? Que tem gente que prega que vai construir hospitais novos. Nós vamos deixar para falar da saúde depois, em outra live. Hoje é educação. Que vai construir novas escolas, que vai melhorar isso, comprar carros novos. Comprar como? Só se a gente conseguir uma ajuda do Estado, uma ajuda do governo federal, ou só se vocês aceitarem reduzir aí o salário de vocês em uns 40%. Se concordarem, a gente vai ter recursos para estar fazendo o que muitas pessoas querem. Em Estado, eu quero só abrir um parênteses aqui, do quanto o município ele tem, né, dado um apoio para a escola estadual, né, para a educação do Estado. Que nem é isso, que não é da competência do município, né? Então nós temos professores que são cedidos, o transporte dos professores até as unidades. Ano passado a gente teve uma dificuldade no final do ano, até a questão da própria alimentação escolar, do espaço físico. Então assim, a gente está sempre muito preocupado. Mas a educação do Estado, são alunos do Estado, é de competência do Estado, mas são alunos de Tremedal. Né? São alunos de Tremedal que são filhos de Tremedal e a gente precisa tentar fazer o possível para que a gente alcance, né, o melhor para eles. Então, assim, são muitas dificuldades. E, às vezes, é o que Márcio falou, né? Às vezes está ali de fora, sonha, deseja, o que também nós, às vezes, desejamos, mas a gente não consegue, né, abraçar esses sonhos. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, o aporte financeiro que nós fizemos para cumprir com nossas obrigações da educação foi 2.725 mil reais. Esse ano que nós não tivemos transporte escolar, nós já tivemos um aporte financeiro de 2.184 mil reais para cumprir com folha e as outras demandas que nós temos na educação, fora o transporte escolar. Então, é muito complicado para a gente. Então, o que eu sempre quero passar para os vereadores, para os pré-candidatos, os novos também, é que preguem para a população a dificuldade que a gente vive, né? Porque tem muita gente, Adão, que fica comparando o Tremedal com as cidades vizinhas, algumas, e eu garanto que poucas pessoas sabem que muitos municípios vizinhos ali receberam os precatórios do Fundeb, né? Que em um período aí foi feito um repasse a menor por aluno, e muitos municípios entraram com ação no ano de 2002, 2003, e esses recursos saíram de 2016 para cá, né? Belo Campo recebeu, Maitinga recebeu, Anagé, Licínio de Almeida, Cordeiros, Condeúba, todos receberam uma média de 10 milhões a mais. Então, você, com esse recurso, se nós tivéssemos recebido esse recurso, nós teríamos quadra em praticamente todas as escolas da zona rural, teríamos escolas novas, carros novos, porque é muito dinheiro. Tremedal hoje tem quase 70 milhões para receber. Quem entrou com a ação fui eu, porque os antecessores não tiveram esse cuidado de estar entrando com a ação para estar recebendo esse recurso.
como os municípios vizinhos entraram e saíram para eles. Então, parem de fazer comparações de Tremedal com essas cidades, porque, além de ser uma realidade diferente, como você falou no início, né, nosso município é muito extenso, a gente não pode comparar com um município menor que recebe o mesmo valor, sem falar que recebeu esse recurso, né, esse montante, que, imagine a gente recebendo 10 milhões de precatório do Fundeb, daria para a gente fazer uma evolução tremenda, né, uma renovação aí na educação que seria exemplo para o mundo, porque nós temos profissionais, como o Gisele falou, além dos professores, todos os profissionais da educação fazem com amor. E quando você pega para fazer com amor, a gente faz bem feito, e a gente mostra, né, o que a gente quer crescer. Então, com os profissionais que nós temos, e se tivéssemos esse recurso, com certeza a nossa educação estaria muito melhor do que está, né? Inclusive, Márcio, eu queria até, assim, eu sei que isso é uma coisa de futuro, uma projeção de futuro, né? Quando você coloca essas questões, a gente percebe que essa redução é em função de uma crise, né, que assola o país inteiro, um processo que vai muito além da questão só regional ou, né, local, e que acaba redundando nessa redução, aí, nesses números, né? E, nesse momento, a gente está vivendo aí uma outra realidade que é ainda mais complexa, porque a pandemia acabou atingindo a estrutura de todos, né? E a gente sabe que as próprias estruturas de governo, federal, estadual e municipal, já estão começando a sentir, né, que isso vai impactar bastante, e certamente o ano que vem vai ser um ano complicado, talvez ainda mais do que essas complicações que você colocou, não é, Márcio? Não, 2021, e pelo meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho, eu acredito que será muito pior, porque o orçamento é feito nesse ano, né? Como não tivemos arrecadação, né? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que dá para pegar aqui. Dá para focar? Para vocês que estão em casa, que estão vendo, essa faixa vermelha é reajuste do piso nacional do professor. E a faixa azul é o repasse por aluno do Fundeb, né? Porque a receita que nós recebemos para o Fundeb é por número de alunos. Então, a cada reajuste de professor, o reajuste da receita é bem menor. Então, não fecha a conta. Matemática é exata. Como é que você dá um reajuste para o professor de 12,84 e a receita bem menor? Então, a cada ano que passa, vai piorando, né? E as coisas vão dificultando mais ainda. Então, eu sei que os próximos gestores terão muita dificuldade nos nossos municípios. Até os municípios que recebem um pouco mais, que têm receita própria, eles já estão sofrendo na pele essa queda na receita. É isso, né? É o que a gente vem aqui falando ao longo desse bate-papo, é que a gente tem muitos avanços, e aqui não foi nem, digamos que, metade de tudo que a gente conseguiu melhorar na educação, e, obviamente, é um trabalho em conjunto. Esse não é um mérito só meu, não é um mérito só do gestor Márcio Ferraz, mas de toda uma equipe de trabalho, né? Eu não posso deixar aqui de agradecer a parceria que nós temos, e isso é uma característica muito forte da gestão de Márcio, é a parceria que nós temos entre as secretarias. Nós trabalhamos em rede, né? Então, a Secretaria de Saúde tem sempre apoiado, o Desenvolvimento Social tem sempre também feito apoio, o CAPES, que é ligado à saúde, a gente tem conseguido mediar alguns alunos, né, que precisam, por exemplo, de uma atenção mais específica, um acompanhamento, né? Então, assim, é assistente social de lá da Secretaria de Desenvolvimento Social que dá um apoio aqui para a gente. Enfim, a Secretaria de Finanças, de Administração, a própria Secretaria de Agricultura, que é fundamental para que o programa, né, a agricultura familiar, ela funcione de uma maneira correta, de uma maneira bacana. Então, assim, eu entendo que não só o cumprimento de tudo que é a obrigação do gestor Márcio Ferraz fazer, a obrigação do gestor Márcio está lá na lei, ele tem que cumprir. Eu acho que, antes disso tudo, aí, a gente tem que entender o movimento que tem sido feito em Tremedal, né? Durante esses 8 anos, se fizermos um comparativo, e eu não morei em Tremedal antes desse período, né, para conhecer a história, mas o que eu sempre ouvi falar foram de tempos muito sombrios e difíceis, né, principalmente para a categoria de professores. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma reflexão e pensar, né? Vamos fazer
um comparativo de como estava. E isso aqui não é para vangloriar o prefeito, não é para vangloriar a minha pessoa, não, é para vocês compreenderem que o processo é gradativo, é tempo a tempo. Então, se a gente consegue o avanço, é porque a gente tem paz para trabalhar, é porque a gente tem a liberdade do gestor que, né, quando precisa de alguma coisa, ele fala, não, pode fazer. É uma equipe que está ali trabalhando comprometida, é cada um no seu quadrado, digamos assim, fazendo a sua parte. Então, são muitos desafios que a gente tem pela frente, que os próximos gestores vão enfrentar, porque todo ano é uma coisa nova, e, enfim. E a gente espera que o trabalho ele siga, né, nessa linha crescente, que a gente possa ter assim um resultado de educação do município de Tremedal cada vez melhor. Eu falei dos números aqui, Adão, só que eu esqueci de falar. Quando eu falei de 10.725.000, é o que a gente estima até o final do ano receber. Não está certo que pode ser inclusive menos. Só para você ter ideia, nós recebemos no ano passado, no mesmo período até agosto, R$ 7.955.000. E agora, 2020, até agosto, R$ 6.800.000. Só aí já dá 1.150.000 a menos. Nós temos ainda 4 meses pela frente, né? Então, a estimativa é chegar a 10.700.000. 1.300.000 a menor do que 2019. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o recurso que vem para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, se eu não me engano está aí, porque assim, foi um outro desafio que nós enfrentamos. Paralisou a aula, né? Do PENAI. Isso. A gente recebe uma média de 24.000, mais ou menos, para 2.700 alunos. Isso dá em torno de R$ 8,95 por aluno. Isso dá para alimentar um aluno? E aí agora, no período de pandemia, o que a gente precisou fazer, né? A gente precisou se desdobrar para garantir que a alimentação escolar chegasse até esse aluno, mesmo que não estivesse em sala de aula, né? Mas muitos não entendem que quando você programa a compra da merenda escolar, você não compra um quilo de arroz para mim, 1 quilo de arroz para você, 1 quilo de arroz. A gente faz um cálculo per capita por aluno em cada escola e ali é montado um cardápio onde é fracionada a quantidade de alimento. Aquele quilo de alimento, ele é fracionado, né, pelos alunos. Então, assim, eu fiquei muito triste ao ver algumas críticas e algumas postagens, né, acerca do nosso kit. Foi muito bem estruturado, muito bem elaborado, e só foi possível fazer a distribuição do kit para todos os alunos, sem precisar fazer nenhum tipo de corte social, porque Márcio falou, não, a gente vai investir. A nossa contrapartida é X, não, a gente vai ter que fazer, porque é para garantir a alimentação escolar para todos os alunos. Então, a gente vem aí, além da... Porque assim, as pessoas pensam, é a compra do alimento, né? Está lá, você monta um kit, a gente preocupa em balancear o kit, a nutricionista vai lá, faz o que o kit deve conter, para que tenha um mínimo, né, que é o requisito ali, e aí a gente se desdobra para isso acontecer. Então, assim, muitos não consideram e não entendem que o kit de alimentação escolar não se refere a uma cesta básica. Nós não estamos falando de cesta básica, né? E tem sido um desafio também muito grande, em tempos de pandemia, garantir isso aos nossos alunos. Lembrando, Adão, que, como eu falei aqui, a per capita por aluno é R$ 8,95. O kit para os alunos da creche ficou R$ 70,43. Exatamente. E para os demais alunos, R$ 32,96. E a alimentação da creche, deixa eu explicar, ela é diferente, né? O aluno ele fica em tempo integral, então ele tem direito a 3 alimentações ali naquele momento, enquanto que os alunos do Fundamental 1 e 2 é uma alimentação, é o período da merenda escolar mesmo. Então, por isso que o kit da creche ele é diferente, né? As pessoas recebem, às vezes questionam, mas é porque o repasse é diferente, mas não chega nem... Então, só a contrapartida, o aporte que nós fizemos agora, foi de R$ 143 mil para cumprir com isso. Só que nós chegamos num ponto agora de aperto. Apertou. Eu não sei se a gente vai conseguir estar cumprindo mais para frente. Inclusive, eu quero com esse valor desse kit que a gente estipulou. É bom a gente pensar o seguinte, mas o recurso está vindo, vem a menor, vem desse jeito aí, tudo bem. Lembrando que, diante de toda essa situação, a gente não sabe se a gente vai ter aula em janeiro, em fevereiro, onde esse recurso não vai chegar. Porque janeiro e fevereiro, teoricamente, não se recebe, né? não se é repassado. Então, a gente precisa, independente da gente estar na gestão ou não, a gente precisa pensar lá na frente o que vai ser com o próximo gestor que estiver. Eu perguntar uma coisa, Márcia, assim, do ponto de vista, claro que a gente está ainda imaginando como que as coisas vão se dar, né? Ninguém sabe exatamente como é que vai ser, especificamente nessa educação.
Assim, das conversas que você tem com outros gestores, assim, existe alguma posição de governo federal ou de governo estadual já imaginando essa necessidade, por exemplo, de continuar as aulas durante o período que seria de férias, por exemplo? Existe já alguma conversa sobre isso ou nada? Não, até o momento não teve conversa de aulas em janeiro. Ninguém tem noção? Não. Ninguém. A Isso gente não foi a gente discutido, está até aí. porque tínhamos a previsão das aulas retornarem em setembro. Sim. Né? E essa previsão não vai ser cumprida. Até porque, Adão, você tocou num ponto muito importante. Quando é que a gente vai voltar? Eu não tenho como mensurar um prazo aqui de quando vai voltar. Lá em março, no dia 17, eu, Gisele, já pensava ali na minha cabeça, isso só vai acontecer lá para setembro, porque esse vírus vai espalhar, a situação vai complicar e tal. E aí, assim, hoje como é que eu vou, a gente pode se preparar, as escolas aí, inclusive, a gente recebeu um recurso dentro do programa Saúde na Escola, nós estamos preparando todas as unidades com relação à questão da higiene, né, de todo o aparato para receber esses alunos, mas a gente ainda não tem um protocolo de como vai retornar. Porque eu tenho alunos de várias localidades. Tremedal é um município gigantesco em número de extensão territorial ali. Então, você pega vários alunos, vai colocar no transporte da escola, né, vai chegar na escola, como é que você vai fazer esse processo? Então, assim, é uma dúvida que acho que a maioria dos gestores tem. Nós estamos aí aguardando, né, as diretrizes aí do governo do Estado, mas, nesse momento, eu não vejo ainda previsão de retorno de atividades. E que, inclusive, assim, se tratando de uma nova realidade, os custos são outros. Exatamente. E nem estão previstos nisso aqui, né, Márcio? Assim, quando você diz, olha, vamos ter que cuidar de cada aluno para que não haja nenhum tipo de risco, tal, isso custa muito. E ainda, eu digo mais, além de ter cuidado com o aluno, a gente tem que pensar no cuidado com o servidor. Então, por exemplo, lógico. aquele Todo servidor... mundo é educação. Isso. Claro, Aquele lógico. servidor Claro. que ele tem mais de 60 anos, aquele servidor que ele faz parte do grupo de risco, aí aquele servidor ele precisa ficar afastado. Aí o município vai ter que fazer uma contratar contratação. pessoas? Então, assim, você vai pagar 2 vezes. Então, assim, é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Não se trata só de retornar às aulas, você tem que ter a sensibilidade. Até porque eu bato nessa tecla desde o princípio. Eu acho que na primeira live a gente conversou. A gente não vai retornar a aula com todo mundo na sala de aula e vamos embora, senta, vamos aqui prestar Não, o conteúdo. não. Porque o processo, né, de você receber aquele aluno, o processo emocional é muito, muito, muito prolongado para você preparar aquele aluno para um novo normal. E outra coisa interessante é o seguinte, assim, se tratando do trabalho da educação, né, particularmente, a Andrea sabe disso, o Gisele também sabe, que trabalha diretamente com a educação. E a gente parou quando estava começando. Sim. Né? Então, essa relação de cumplicidade, essa relação de afeto que precisa se estabelecer para que o trabalho aconteça, não teve. Não aconteceu, não teve. A gente não teve. Então, já pensou você ter que reconstruir ou fazer isso até chegar? É muito... Né? E outra, colocar algo em prática no fim da gestão. O último ano da gestão. E ainda assim, eu fico aqui na minha cabeça preocupada, meu Deus, o que vai ser desses meninos? Gente, a gente precisa preparar um plano, deixar tudo pronto. Inclusive, eu já falei isso em reunião, falei, olha, eu quero tudo pronto, uma proposta pedagógica de como vai ser 2021, para quem quer que seja chegar, a gente falar, a nossa proposta é essa aqui, tenta seguir isso aqui para não prejudicar, entendeu? Porque... o coração parte se a gente pensar imagina. aqui, né? Todo um processo que está sendo construído, de repente vai por água abaixo. Mas é por isso, Gisele, que a gente fala em relação à questão de política, né? Claro que a gente está aqui discutindo isso, né? Como é importante a continuidade, né? E como é importante quando o Márcio diz, e é interessante esse desafio que você faz, que ele faz com tranquilidade, né? Que não parece que é uma provocação, mas é uma provocação, viu, gente? É a forma dele provocar. Porque Márcio não é aquele político que bota o dedo na câmera e grita e fala, não, mas a provocação dele é nesse tom, tá? Ok, você quer fazer? Ótimo, então toma aqui, o orçamento é esse aqui. Vamos fazer uma hipótese, pega esse orçamento aqui e transforma, né, em tudo que você está pregando aí, tudo que você está prometendo. Isso também é responsabilidade. Né? Como é que eu tenho a irresponsabilidade de não ter conhecimento sobre a estrutura real de um município e vir propor numa disputa, qualquer que seja, não é? Trocar de lugar com alguém que eu acho que possa ser melhor do que ele com o mesmo recurso. Aí realmente é mágica. Aí eu queria ver realmente isso acontecer de uma forma, né? Eu vou bater palma para você. Mas é uma coisa muito séria a questão da continuidade, e eu não estou aqui absolutamente fazendo campanha para ninguém, gente, eu nem sou de Tremedal, sou de Vitória da Conquista. Tá? Estou aqui isento. Mas se a gente não tiver, o candidato que não tiver, a pessoa que não tiver conhecimento disso,
para, em cima disso, traçar uma possibilidade e que vai ser imediata. As eleições acontecem em novembro, né? Você vai assumir em janeiro. Com que estrutura, com que pensamento, com que conhecimento de causa diante de um caos que nós estamos vivendo? E olha que nós estamos aqui falando de um setor, que é educação. Mas você vai fazer live até o final do ano para dar conta de todos os setores e que estão sofrendo impactos com a mesma intensidade ou às vezes até mais, não é? Como a questão da saúde, por exemplo. Então, toda essa estrutura tem que ter conhecimento para que você mais adiante já entre. Quem entrar vai entrar no olho do furacão. E para que você possa ter uma direção, né, para que você possa ter uma ação mais imediata, você tem que ter conhecimento da realidade. Eu acho interessantíssimo, eu quero mais uma vez assim, cumprimentar. Eu fiz isso na live, acho que foi a primeira ou foi a segunda, não sei. Acho que foi a primeira, né, que Márcio participou com a gente. Você não participou da segunda, né? Excelente, você perdeu. Perdeu não que estava assistindo, né? Mas não participou. Eu e Clécia estávamos só no bate-papo. Ah, tá. Mas que eu disse o seguinte, que poucas vezes eu vi uma transparência tão grande, né, de um município onde o gestor e todas as pessoas envolvidas no processo, né, Flávia, André, chega e diz, olha, a situação é essa, a realidade é essa, estamos aqui abertos, ao vivo, nessa transmissão. Todo mundo na cidade certamente está assistindo. E a gente precisa disso como uma referência também daquilo que vai ficar para os próximos governos, Gisele. Não é? Já pensou se eu tenho toda essa estrutura de construção, que é difícil, transparência, e eu não consigo manter isso mais adiante? Poxa, que retrocesso é esse? Como é que eu vou dar tantos passos atrás de uma história, né, André, que está evoluindo tanto? Esses números aí, esses resultados, são fruto de um processo que começou, mas que tem que continuar. Tem que continuar. Ele tem que ser feito. Então, se não for feito assim, se não for feito com essa visibilidade, e hoje, como é fácil, né, você ter acesso a tudo, como a tecnologia, a internet, tudo. Quer dizer, é outra história. A realidade da gente, publicamente falando, de gestor, não importa qual seja a sua posição, né, de governo, mas é de uma imensa transparência, é de uma imensa visibilidade. Não dá para fantasiar, não dá para criar nada em cima do nada, porque tudo tem que ser estruturado. Então, vocês, assim, eu fico sempre muito feliz, não é? Eu adoraria que o município de Conquista fizesse a mesma coisa. Não precisa nem me chamar, não. Eu não faço questão. Não faço questão de estar na mesa mediando, não, mas eu ficaria tão feliz de ver uma live dessa. Aqui, em Vitória da Conquista, o prefeito chegar e dizer, olha, está acontecendo isso, temos a previsão disso. Seria incrível, não é? E tem que ser assim, né? Isso aqui é um desafio, né? Isso aqui é uma ousadia. E vai ficar gravado, que é para a gente mandar para todo mundo. E, Adão, quando você fala em continuar, que fique bem claro, não é continuar, Gisele, continuar Márcio, é continuar o trabalho, o bom trabalho. Política pública. É política tem pública. Que ser dado continuidade. Eu acho que a continuidade ela deve sempre levar em consideração a educação levada a sério. É o trabalho feito de uma maneira que se entenda que deve ser sério, que não é a educação não seja qualquer coisa, né? É um processo e que precisa ter a continuidade. Eu não estando, precisarem de mim, eu canso de dizer isso, eu estou à disposição para poder dar a minha opinião, para poder ajudar. Eu penso assim, eu não sou de Tremedal, mas construí muitas amizades e criei muitos laços em Tremedal, então eu tenho um carinho muito grande, né, por todos. E assim, a educação de Tremedal, ela tem competência para chegar muito longe, porque foi o que a gente falou desde o princípio. Nós estamos aqui dando base e temos uma equipe muito capacitada. Então, basta a gente só manter a seriedade e cuidar da educação do município. Tem uma coisa que a gente mudou, pelo menos eu mudei, que as pessoas até batem em mim e falam assim, poxa, você tem um secretário ali que não é político. Graças a Deus. Eu não tenho um secretário que é político, quer dizer, tem o Nonato Catulino, mas são técnicos. E todos os outros, né? Você fala de Graziela, Graziela não é política, mas é técnica, é séria, honesta, técnica, competentíssima, da mesma forma que Gisele está na educação, né? As outras, Grazi na assistência social, Tatiana na saúde, são técnicas na área. E é disso que o gestor tem que fazer, né? Porque antes se colocava um secretário por ser político, por ser liderança em uma região, e a gente mudou isso também. Né? Mas, Adão, Diga, querido. Nós vamos ter uma mudança de fato quando o governo federal cumprir o que se prega. Né? Todas as eleições se prega que vai ter uma reforma do Pacto Federativo. É disso que o país precisa. Para que o município,
que é a base, né, que é aqui que a gente vive os problemas. Você, que a gente não está falando de política, mas eu sei que você é político, é até pré-candidato a vereador. O povo bate na sua porta, o povo bate na porta de Paulo Célio, vice-prefeito, na porta do prefeito. É a gente que vive os problemas. Quem precisa de dinheiro, quem precisa ter dinheiro, receber mais dinheiro, são os municípios. A União não precisa. Então, a menor fatia do bolo tem que estar na União, a segunda menor no Estado e a maior no município. Eu garanto que nós teríamos muito menos problemas do que o país tem hoje. Com certeza. E em relação, para fechar essa parte, assim, eu acredito que essa mudança que vocês falam, né, que a gente está aqui falando de dar continuidade, e aqui não estou dizendo de quem é que vai ficar no lugar, é de projeto, eu acredito, Márcio, que cada vez mais as pessoas estão vendo isso, o cidadão está vendo isso. Não é? O eleitor está vendo isso, a pessoa que está no município, ela não consegue entender, mas espera aí, por que mudou a gestão e o que estava acontecendo de bom deixou de acontecer? Não é? É outro projeto, é uma outra cidade, outra estrutura? Não, é a mesma cidade, são as mesmas pessoas, no processo de evolução. Então, eu preciso ter esta cobrança, eu preciso ter esse cuidado de entender que quem vai entrar tem que ter um profundo conhecimento daquilo que passou, e principalmente o compromisso de dar continuidade àquilo que estava funcionando, porque tudo é uma construção. E eu imagino particularmente que talvez 3 setores, são todos, né? Mas educação, saúde, infraestrutura, você não resolve em 4 anos. Você não resolve em 8. Educação, dizem que as mudanças que a gente provoca em educação só dão frutos em uma geração. Ô, professor, eu falo assim, ó, eu estou na educação de Tremedal em setembro de 2014, né? Acho que foi 2014. E a gente está começando a ver os frutos agora. Olha para você ver o caminho que nós estamos percorrendo aí para poder chegar ali no que a gente ainda não é ainda o que a gente quer, né? Não é o que a gente deseja. Que eu falo a gente como técnico, como profissional técnico que tem uma visibilidade de educação. Mas a gente está ali, é um passo muito, né? É um passo dado muito devagar e que a gente precisa continuar levando a sério, né? Então, assim, de fato, é um processo longo, não é um processo rápido, não. Mas é isso. Antes de você encerrar aí, eu não posso deixar aqui de agradecer, né? Eu acho que é o que eu disse aqui, ninguém faz nada sozinho e todo mundo sabe que sempre a gente trabalha em equipe, a gente trabalha em conjunto, e se a educação municipal ela tem conseguido, né, muito sucesso, apesar de ainda ter muita coisa para melhorar, é porque a gente tem uma gestão que é comprometida, né? Tanto o Célio quanto o Márcio estão ali diretamente no contato com a gente, né, ouvindo e, enfim, às vezes eu aperto, eu falo, não, tem que ser. Eu sei que o aperto também é de lá para cá, né? Só se... Não é que ela fica colocando como se não era. Pois é. De vez em quando eu recebo umas sei que é de mão dupla, né? E de vez em quando eu recebo umas patadas também, viu? Eu sei que o negócio aqui não é fácil, não. Mas, assim, eu não posso deixar de agradecer aqui a equipe gestora da Secretaria de Educação, que é aquela equipe que está ali de mãos dadas, né, comigo ali todo dia, colaborando e fazendo o processo acontecer. Não posso deixar de agradecer a toda a equipe gestora das unidades escolares, que também é um desafio para eles enfrentar, né, família, alunos, problemas que acontecem na escola, o próprio corpo docente, o dia a dia que não é fácil. Esse ano de 2020 está atípico, mas eu me refiro a todos os outros anos, aos nossos professores, né, que trabalham assim arduamente. A gente tem professores que têm muitas dificuldades, né, por estar numa turma multissérie ou por ter o deslocamento gigantesco para chegar até a escola, mesmo que o prefeito ele cumpre o plano de carreira e paga tudo certinho, mas assim a gente sabe que tem a dificuldade do dia a dia, a gente sabe, né, da exaustão, porque a sala de aula hoje não é fácil. Né? A gente lida com o aluno, lida com os problemas sociais, lida com a família, então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Então, a equipe, né, técnica da escola, desde a secretaria que está ali recebendo toda a documentação, ao pessoal que faz a limpeza, ao pessoal que faz a merenda. Então, assim, se esse trabalho ele é em conjunto e está todo mundo caminhando, procurando o mesmo caminho, não tem como dar errado, é o que eu falei ali, né? Se todo mundo buscar, focar e buscar na melhoria da educação, vai dar certo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, aprendi muito e tenho aprendido muito na gestão de educação e, assim, desejo que a educação de Tremedal seja um sucesso e que esses frutos que nós estamos aqui, né,
plantando, que possam ser colhidos aí no futuro pelos nossos alunos, nossas crianças e nossos adolescentes. Andréa? Bem, eu queria agradecer, né, o convite, dizer que, se Deus quiser, nós estaremos comemorando ainda Isso, o ainda tem resultado do IDEB, IDEB, né, que a gente está assim, numa expectativa muito boa, né, tanto do ensino fundamental 1 quanto 2. E falar assim, Gisele, eu acho que, com certeza, toda a equipe, né, caminha, mas tem que ter um direcionamento. E aí o direcionamento é do secretário de Educação, que diz onde quer chegar, estabelece metas para a gente seguir. Então, parabéns a você pelo seu trabalho aí frente à educação. Muito obrigada. Célio? Eu queria aqui parabenizar a Gisele pelo belíssimo trabalho que ela tem feito à frente da Secretaria de Educação, parabenizar a todos os profissionais da educação do nosso município, Gisele, que realmente tem feito o diferencial da nossa educação. Parabenizar também o prefeito Márcio Ferraz por estar dando o suporte que a educação do nosso município precisa. Ele sempre está atento a isso e tem colaborado para que nossa educação melhorasse tanto na gestão dele. Então, queria parabenizar aqui também a todas as pessoas que assistiram essa live aqui hoje, que estão nos ouvindo, porque para saber realmente o que tem feito na educação de Tremedal, eu sei que para a gente que está na gestão é prazeroso a gente ter um setor tão bem cuidado como está sendo a educação de Tremedal. Então, isso para a gente que está na gestão, é dever cumprido. Está terminando a gestão de Márcio, meu mandato como vice-prefeito também. Então, a gente fica agradecido por vocês, profissionais de educação, Secretaria de Educação, ter cuidado da nossa educação. Que eu acho que a educação, professor Adão, é o carro-chefe de qualquer administração. Você tem que focar realmente em educação. E Márcio foi feito isso na gestão de Márcio. Então, por isso que nós estamos colhendo esses frutos agora. Eu tenho certeza, André, que o IDEP nosso vai ser muito melhor do que o outro de 2 anos atrás, porque eu sei da competência das pessoas que cuidaram disso para nossa educação continuar crescendo. Eu tenho certeza que vai crescer muito mais nos próximos IDEP que ter para avaliar a nossa educação. Então, queria desejar aqui também dar uma boa noite a todas as pessoas que nos assistiram essa live de hoje e uma boa noite a todos vocês. Márcio? Queria agradecer. Você não fez uma brincadeira, não fez uma piadinha hoje. Toda jornada pedagógica você faz. Essa mesa é seríssima. Olha, primeiro que quando eu cheguei aqui, na verdade, tinha essa cadeira vazia, eu senti porque estava vazia. Depois que eu fui entender, eu digo, mas por que eu sentei aqui nessa cadeira? Porque você é o mediador. Não, é isso. Mas eu estou muito honrado, diga. Mas eu agradeço. Você Imagina, é uma pessoa Márcio. especial e tenho certeza que você vai participar de outros momentos com a gente até o final da gestão. Porque você tem muito a nos ensinar. Como Paulo Célio falou, a gente só tem a parabenizar, né? A educação está de parabéns com toda a equipe, desde o setor de limpeza, aos professores, a secretaria, coordenação em geral, diretores. Paulo Célio sabe, sofre na pele aqui porque tem um irmão que é diretor, né? Era diretor do centro educacional, é professor. Sim. Pensa numa pessoa aí extremamente competente e cobra todos os dias de Paulo Célio aí uma evolução na nossa educação. Então, todos vocês estão de parabéns. Se nós conseguimos crescer, conseguimos avançar em todas as áreas, graças a você. Deus lhe deu a permissão de votar em mim, de votar em Paulo Célio, lhe concedeu isso. E, então, você sinta-se honrado, porque se nós crescemos na educação, na saúde, em todas as áreas, foi porque você participou, foi porque você contribuiu. Nada no município cresce, nada no município é construído só pelo gestor, só pelo prefeito, só pelo vice, só pelos vereadores. Cada município tem a participação fundamental. Então, saiba que você é tão quanto importante no município, né?
em se falando de prefeito, de vereadores, do cidadão comum, vocês fazem parte do crescimento do seu município. Então, faça a sua parte, foque. É uma coisa que eu fico triste, Adão. Paulo Célio falou aqui de reconhecimento. E eu sei que a nossa cultura tem mudado, porque há muitos anos atrás, nós votávamos onde os nossos pais votavam. Essa cultura permaneceu por muitos anos. E hoje eu vejo que há uma diferença. Eu voto num prefeito, às vezes meu filho, né, que eu não tenho filho com idade ainda para votar, mas acontece isso, de os pais estarem votando em um, os filhos votando em outro, então a cultura está mudando. E tem uma cultura que precisa ser mudada. Votar no retrocesso é uma mudança, mas é uma mudança para pior. Então pense com carinho, porque nós teremos eleições em novembro e o crescimento passa por você. A melhoria passa por você. Então pense muito bem no que você quer para a sua casa, para a sua terra, para a sua família, né? A gente tem demonstrado o que a gente quer, fazendo o nosso trabalho com muito carinho, com muito amor, com muito esforço. E muitas vezes a gente comemora, a gente demonstra a nossa alegria porque a gente conquistou algo, mas é muito pouco pelo que a gente quer. Eu sei que você também quer muito mais por conquista, como nós queremos por Tremedal. Então é muito pouco. É uma conquista, mas é muito pouco perto do que a gente quer para a nossa terra. Então vamos trabalhar unidos, parceiros, deixando indiferenças de lado e pensando num bem comum, que é o crescimento da nossa terra. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter sido prefeito, de ter feito algo pela educação e pelas outras áreas, né, de ter feito algo por Tremedal. Mas agradeço a Deus que abriu a sua mente e me permitiu ser gestor de Tremedal. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima live. E acho que você vai estar na próxima também. Mas com uma piadinha. Não, mas é engraçado o seguinte, o pessoal fala assim, Adão, você é um bom entrevistador. Eu digo, não, porque eu gosto de trabalhar com... Claro que é bom você, às vezes, saber do assunto, né, Gisele? Mas acho que sou um bom entrevistador porque eu faço as perguntas certas, não porque eu quero que as pessoas também saibam, porque eu quero saber, né? Então, muitas vezes acaba que a gente participa, né, Márcio, de determinadas atividades, não necessariamente como técnico. Mas olha só, eu quero fazer aqui o meu testemunho, independente de qualquer coisa. Assim, a minha amizade com o Márcio e com a Gisele é muito antiga, não é? Inclusive, ela, né, antecede esse processo, né, de liderança política de vocês em Tremedal. Gisele foi minha aluna. Honradíssimo, fico felicíssimo quando eu vejo uma profissional tão dedicada, tão comprometida, tão responsável naquilo que é a coisa que eu acredito, viu, sério, que também é educação. Então, todas as vezes que ela me convida, eu digo, meu Deus, que coisa. E até hoje, ela me chama de professor. Isso é uma coisa muito interessante. Sou professor, a data é essa, tá, não sei o que, vamos organizar. Então, assim, de certa forma, a gente está junto desde a época da campanha, né? Lá no início do primeiro mandato e tal. E a evolução do município é uma coisa visível. A evolução da mentalidade das pessoas eu também acho que é uma coisa visível. Cada vez que eu volto a Tremedal, eu sinto pontualmente essas mudanças. E eu fico muito feliz e honrado de alguma forma, estar fazendo parte, pelo menos assim, pontual, de perceber esse caminho, essa evolução. Então, assim, vocês dois aqui, em nome de todas as pessoas que estão na estrutura, né, de governo Tremedal e que vão continuar, porque são pessoas que estão lá, né, concursadas, tal, que recebo o meu abraço, viu, Márcio, de coração, o meu agradecimento. Eu volto a dizer que transparências como essa são raríssimas de acontecer no Brasil, tá? O desafio aqui não é só local, é nacional, de você vir a público, público mesmo, assim, a gente nem sabe quem que está vendo a gente, não, porque a live é aberta, não é específica para ninguém, não, é para todo mundo, para o mundo inteiro, de dar a cara, a tapa, mas, acima de tudo, dar também espaço para o aplauso, para o reconhecimento. A gente precisa ter essa mudança de mentalidade em relação às pessoas que a gente coloca em situações de poder. Elas nos representam, mas a gente precisa estar junto com elas.
Então, assim, eu estou cansado desse processo político em que você transfere a sua responsabilidade para alguém que, às vezes, você nem colocou lá, mas que você acha que é a pessoa que tem que ser responsável por fazer todas as mudanças que, infelizmente, não podem ser feitas, né? Então, as que foram feitas, a que você percebeu, vamos ser honestos, não é? Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros com o espaço que a gente vive, que é a nossa casa, que é a nossa cidade, e reconhecer, não, fulano foi um excelente gestor. Dentro daquilo que podia ser feito, ele fez isso e fez muito mais. Porque as pessoas às vezes falam, mas é obrigação. Se fosse obrigação, todos nós teríamos excelentes mandatos em todos os municípios do Brasil. Todos os prefeitos seriam extremamente bem avaliados se eles cumprissem com a sua obrigação. E não é obrigação, é querer fazer, é ter compromisso, é acreditar que você recebeu uma carta, uma referência para que você possa lidar com a vida de todos. Isso é muita responsabilidade. Então, vamos dividir essa responsabilidade, é uma coisa importantíssima, né, que a gente tem que definir a partir de agora, desse ano, para esses anos aqui, que vão ser difíceis para todo mundo. Assim, eu estou aqui falando com essa tranquilidade, mas eu estou num nível de ansiedade que vocês não têm noção. Por exemplo, os lugares onde eu trabalho aqui em Conquista, talvez ano que vem não abram as portas. Porque nós não vamos ter estrutura para que isso aconteça, né? Então, é uma mudança para todo mundo, para todos nós. E mais do que nunca, é a hora da gente estar junto, imaginando o que pode ser feito para que a gente atravesse essa tormenta, essa tempestade, da melhor forma possível. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, honrado, e agradeço pela oportunidade e também a audiência de todos vocês, tá? Olha, vai ficar gravado, compartilha, manda para todo mundo para ouvir essa conversa aqui. Isso é uma verdadeira prestação de contas, e assim como essa, todos os outros setores da Prefeitura de Tremedal receberão o mesmo tratamento. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, se protejam. Estamos no olho do furacão, tá? Nada passou, pelo contrário, agora é a parte mais difícil, que é quando a doença está se interiorizando. Então, vamos dar verdadeiras lições de como se comportar para que tudo isso passe e a gente passe muito bem. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.